Aleluia. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu sofro bastante no verão, porque eu sou muito mesmo. Tomo bastante água. Só minha esposa sabe, espera assim, ó, já manda uma toalhinha para mim ficar se secando de vez em quando. Mas glória a Deus. Eu vim aqui, queridos, o pastor Fred convidou eu para trazer uma palavra aqui. E eu entendo que todas as coisas da nossa vida giram em torno da vontade de Deus. Nós, muitas vezes, podemos nos programar para fazer algo, Deus, às vezes, intervém de alguma forma ou de outra, e Deus cria situações, às vezes, para nós estarmos juntos, estarmos tendo comunhão, estarmos nos alegrando. E eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Até mesmo as situações contrárias da nossa vida. Muitas vezes elas nos barram de nós nos locomover, nos impedem de nós alcançarmos, mas todas elas cooperam para o nosso bem. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus, primeiramente, eu estava orando aqui na cadeira aqui, e eu tenho aprendido nessa última semana, agora semana passada, outra semana, eu escutei um pastor ministrando uma mensagem, e esse pastor falava o seguinte, que ele gostaria de mudar o conceito da oração dele diante de Deus, porque muitos anos eu orei, Deus, eu quero ser usado, eu quero que o Senhor me use, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero botar algumas pessoas, elas serem curadas. E eu vinha conversando com o irmão Flávio ali, nós viemos juntos no mesmo carro, e eu disse, eu gostaria de mudar a minha oração nesses últimos dias, que não eu fosse usado por Deus, mas que Deus me usasse, que nós fôssemos instrumentos na mão dele, não querendo usufruir daquilo que ele, da glória dele, porque muitas vezes o homem ele é usado por Deus, mas a glória não é de Deus. E eu tenho entendido que através desse homem de Deus, eu quero mudar minhas orações nesses últimos dias. Eu quero dizer, Deus, eu não quero ser usado, eu não quero usar o Senhor, eu quero que o Senhor me use. Porque Deus não é ferramenta para nós usarmos, Ele é todo poderoso, Ele é o Criador, Ele é o Rei da glória. E a Bíblia fala que todas as coisas, toda sorte de bênção, Ele já distribuiu para nós nas regiões celestiais. Então nós precisamos tomar posse dessas bênçãos. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus aqui, eu estava sentado ali orando, e eu tenho uma palavra de Deus para duas pessoas aqui que eu não vou falar quem é. O Senhor já me mostrou quem é as pessoas, tá? Mas eu não vou falar quem são essas pessoas. Primeiro eu vou ler a palavra, depois eu vou falar o que o Senhor pediu para mim falar para você. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Eu quero falar para duas pessoas aqui, não quero ficar olhando para você, para todo mundo, mas o Senhor já tem me mostrado quem são vocês. E não é tempo de decisão, é tempo de posicionamento. É tempo de você se posicionar, não retroceder nem parar. É tempo de posicionamento. Amém? Amém? Você que sabe que essa palavra é para você, receba de Deus aí. Eu entendo que o Espírito Santo ele faz coisas, muitas vezes, para não nos expormos. Amém, queridos? Então ele faz as coisas de uma forma concreta. É tempo de posicionamento, queridos. Vou falar por que agora. Eu passei um processo bastante doloroso nesses últimos dias da minha vida, onde eu queria tomar decisões de sair do próprio ministério. Porque é legal quando tu passa pelo negócio, porque daí Deus já te usa para poder falar para outra pessoa que está passando pelo mesmo processo. Então nós podemos ser fonte de cura na vida dos outros quando nós passamos por um processo. Talvez um processo amargoso, um processo talvez não muito legal. E até conversei com o pastor Fred sabe disso, né? O pastor Fred foi na casa dele. E eu e minha esposa, nós estávamos prontinhos para sair da igreja. Eu estou contando algo que aconteceu comigo, tá? Comigo e com a minha esposa. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu estava um pouco confuso, e Deus precisou mandar um homem lá de Cascavel para falar comigo. Deu um pastor lá de Cascavel na minha casa, um grande amigo meu, e esse homem veio e começou a falar de todo o processo que ele havia passado no ministério onde ele estava, que ele havia pedido para o pastor, eu gostaria que o senhor me abençoasse. E esse ministério que ele participava é o ministério que eles pedem aquela carta de recomendação quando a pessoa sai, porque normalmente quando ele sai de uma cidade para outra,
eu era do ministério de Blumenau, então do ministério de Timbó. Então leva a carta, o pastor diz na carta, esse cara aqui ele é um presbítero, ele é um obreiro, ele é um diácono, para dizer qual a função dele, dizer que ele está saindo na bênção e aí ele é recepcionado naquela igreja. E, só que a situação dele foi um pouquinho diferente, da minha. Eu fui lá no pastor Fred e disse, pastor Fred, tu me abençoa se eu sair da Maia? Não, querido, eu te abençoo, Deus te abençoe e tal. E aí foi bênção, sabe? E ele foi um pouquinho diferente, seu irmão. Ele pegou e disse assim, pastor, você me abençoa para minha esposa sair? De jeito nenhum. Não dou carta e não abençoa. E aí aquele irmão e a esposa dele ficaram ali naquele ministério. Porque quando a gente perde o prazer por algo, queridos, a gente não faz mais por amor. A gente faz por obrigação. Se torna peso isso. E quando as coisas se tornam peso, a gente não faz com a graça, a gente faz por impulso, né? Começa a ser levado pelo nosso próprio impulso. E aí esse irmão, ele ficou mais uns 4 ou 5 meses nesse ministério. Ele disse que ele entrava na igreja frio e saía gelado. Por quê? Não porque a igreja era gelada, mas porque o coração dele estava fechado em relação àquele ministério. Então Deus usou uma profeta que veio de uma outra cidade lá, e aquela mulher se levantou e aquela mulher disse assim, vocês dois aí, o casal aí, hoje, falou assim, batendo no corpo, hoje, não é amanhã, é hoje. Aí olhou para o pastor estava do lado aqui, hoje, homem de Deus, hoje Deus manda dizer que acabou o dia desse casal aqui nesse ministério. Deus vai levar isso para outros lugares. E aí apontou para o pastor novamente e falou assim, hoje, não é amanhã, é hoje. Aí o pastor no final do culto foi lá, fez aquela graninha de recomendação e foram embora. E hoje são uma bênção. Ele é pastor presidente do ministério em Cascavel. Eles cuidam de 2 igrejas nesse ministério de Cascavel. E passaram por um processo, porque primeiro eles mandam você numa igreja menor, para tu ralar um pouquinho, depois tu vai lá e tem um campo um pouquinho maior. E foi uma bênção. E essa palavra, irmãos, que eu estou falando aqui, é tempo de posicionamento, não é tempo de decisão, porque existem multidões nesse vale de decisão. Então é tempo de nos posicionarmos em Cristo e agirmos segundo a vontade dele, amém? Eu quero ler um texto para os irmãos aqui, lá em João capítulo 3. Todo mundo sabe esse texto de cor, mas eu amo muito esse texto. João capítulo 3, versículo 16. Aleluia. João 3, 16. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que seja claramente as suas obras, que veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Amém? Por que o Senhor colocou esse texto no meu coração aqui para trazer para os irmãos essa noite? Eu tenho aprendido, queridos, que a maior prova de amor que Deus teve para conosco foi quando Ele deu algo para nós. Ele ofertou algo, queridos. Essa obra é maravilhosa. É algo, não tem como medir, não tem largura, não tem altura, não tem profundidade, não tem como tu entender com a tua mente o que Deus fez, queridos. Não tem como entender. É algo muito profundo, é mais profundo do que nós pensamos. E a maior prova que eu vejo assim, queridos, que Deus fez para com o ser humano, foi de dar algo. Foi de dar algo. Deus deu algo para nós. Então Deus deu algo que Ele tinha de mais precioso. Agora eu fico pensando, nós muitas vezes dizemos assim, eu te amo, irmão, Deus te abençoe, eu amo você, mas qual é a maior prova de amor que você pode dar para alguém?
Qual é a maior prova? São palavras? O que será que é? A maior prova é quando você dá algo. Você quer medir o seu amor com uma pessoa? A quantidade de presença que você deu para ela. Você vai medir o amor que ela tem por ti. Quanto mais coisas você oferta, quanto mais coisas você dá, queridos, mais você ama aquela pessoa. E quando nós damos, queridos, a maior prova é o maior sinal de que nós amamos essa pessoa. E eu tenho entendido nesses últimos dias que várias igrejas têm se levantado sobre a face da terra, vários ministérios, vários homens de Deus têm pregado ao redor do mundo, várias palavras tremendas, maravilhosas, várias igrejas com vários estilos diferentes, jeito diferente. E eu tive ontem com o irmão Flávio e com a Mamília lá numa igreja, nós estávamos pregando numa igreja lá em Blumenau ontem. E na madrugada não de ontem, de anteontem, no caso para ontem, né? Hoje é dia 23. Na madrugada do dia 21 para o dia 22. O Senhor não me deixou dormir na madrugada. Deus já tinha me dado um texto lá de Timóteo para pregar na igreja. E eu estava meio incomodado, assim, pô, o Espírito Santo fala o que tu quer ir de uma vez, né? Me deixa dormir que eu tenho que trabalhar amanhã, né? Você não fica me incomodando, né? Porque quando Deus quer falar conosco, muitas vezes Ele tira o nosso sono. E aí tu não entende por que tu não está conseguindo dormir. E aí Ele cria aquela situação que Ele quer que você vai se relacionar com Ele. Eu disse, poxa, eu estou cansado, cara, está calor, cara, fala o que tu quer, deixa eu dormir. E eu estava naquela agonia. E aí o Senhor vem ao meu espírito e fala assim, Edson, amanhã você vai de mendigo naquela igreja. Você vai de mendigo. Aí beleza. Até então não falei nada do irmão do casal que estava conosco, que foram junto conosco. E tu sabe que todo mendigo tem um saco, né? Todo mendigo tem seu saco. Aí de manhã eu fui comprar uns parafusos para um tio meu, que é um senhor de bitoneira, um senhor já de 75 anos. Ele pediu para mim comprar uns parafusos com porquinha. Aí eu fui numa loja de ferragem lá na Fortaleza, lá em Blumenau, comprar uns parafusos em emprego. Aí quando eu estou na frente do balcão, o que eu vejo na lata de lixo? Um saco. Eu disse, pronto, era o que eu precisava. Um saco de rafia, mais ou menos 1 metro assim. Aí eu peguei aquele saco, disse, não, vou encher de jornal para dar um volume, né? Porque todo mendigo, normalmente, se você vê na estrada, você vai ver aquele saco deles, né? Às vezes tem um reciclado, às vezes tem uma panelinha dentro, alguma coisa. Eu queria aquele saco lá. Aí eu tenho um primo meu que ele trabalhou muito com teatros, em igrejas, e ele tem uns material lá, umas massas faciais, assim, umas massas que você pode fazer você pode criar qualquer tipo de imagem de você mesmo. E eu fui lá e eu disse, e agora? Eu vou me maquiar sozinho. Fui lá e comecei a fazer as coisas sozinho. Peguei uma camisa bem velha que eu tinha, de um estalho assim nela, né, para deixar bem rasgada, uma calça bem velha, rasguei. Achei lá, jogado no canto da casa, um chinelinho bem velho, mas daqueles bem velho, eu acho que era número 35, ficou metade do calcanhar para fora. E enchi meus pés de carvão assim, os pés, porque eu fui com uma calça, os braços tudo, porque normalmente os mendigos eles andam bastante sujos. Fiz toda aquela maquiagem, aí um irmão meu que mora próximo da minha casa ali, me ajudou a dar uns retoquezinhos na maquiagem para ficar um pouquinho mais agressivo. Enrolei umas faixas aqui assim na cabeça para esconder a orelha e o pescoço, que eu não tinha maquiagem. Botei uma touca. Fiquei irreconhecível, gente. O próprio Flávio e a Miriam que estavam do meu lado não me reconheceram, né, Flávio? Ele está aqui, ele pode falar. Ficou o olho meio esbugalhado para fora assim. Eu não sei como é que se criou aquilo, mas eu fui passando as pátulazinhas e aquilo foi se criando. Fui botando uma basezinha, que pó de arroz da mulherada ali, né? Para dar um tomzinho na pele, mas a minha mulher é meia branca, ficou muito claro o negócio. Aí fui tocando, peguei aqueles tons de maquiagem dela lá, botei as tintinhas preta e fui meio que sujando um pouquinho o rosto, né? Sujei a faixa de carvão aqui tudo. E aí peguei uma toalha dessa aqui, botei assim por trás do pescoço, para esconder um pouquinho a nuca, né? Para eles não verem, né? Eu deixei um pouquinho para cima assim, porque eu tinha medo que o Flávio iria me reconhecer. E fiquei, querido, perambulando na igreja, um pouquinho assim, querido, pra lá e pra cá. Sentava na frente da porta, mexia nas latas de lixo. E eu esperava, queridos, que algum irmão viesse.
poxa cara, eu posso te ajudar em alguma coisa? Qual a tua necessidade? Estás com fome? Eu não esperava que alguém viesse me oferecer dinheiro. Aí fiquei esperando que naquele momento ninguém me deu bola para mim. Por quê? Porque era mais um minuto. Era mais um cachaceiro, mais um pinguça, mais um mendigo lá jogado. Alguém talvez que a família rejeitou, que era um cachaceiro que não valia mais nada. E aí a minha esposa, eu já havia combinado com ela, que só ela sabia, nem meus filhos não sabiam, eu tinha me maquiado, eu esperei o Flávio lá buscar ela, eu fui de carona com meu outro irmão para a igreja. E num determinado tempo do culto eu pedi para que ela fosse no ouvido do pastor e falasse que o pregador era aquele cara que estava ali, com o saco ali, era o mendigo, era o pregador. E aí teve um determinado momento do culto lá que o pastor falou assim, o pregador avisou que ele ia chegar um pouquinho atrasado. Mas cara, o cara está bem atrasado, eu já estava até dentro da igreja. E toda aquela situação ali, daí aí o pastor desce do palco lá e vai lá e bota as mãos dele em mim, Deus abençoe, Deus cura esse homem, eu repreendo todo o demônio, né? Sabe que normalmente tu vai, né? Tu vai já ser demônio da binga, demônio da cachaça, e começa, né? E aí respeitei aquele homem, fiquei ali, né? Aguardando aquela oração. Aí eu mudei de lugar, cedi de um lugar para o outro, fui perto de uma irmã só para sentir, porque tu sabe, né, que às vezes é desconfortável, né, ficar perto de uma pessoa que está fedendo, né? E aí eu não tinha passado creme nas axilas, né? Não tinha passado um perfume, né? Eu estava com um pouquinho de cheiro de asa também. E aí eu cedi lá naquela irmã só para sentir, só para me ver. Aí aquela irmã não dá outra, ela pega e pula lá para o outro lado. E aí, com toda essa situação, quando chegou o momento de o pastor me chamar, ele pega e diz, quero chamar o pregador, por gentileza, você pode vir aqui à frente. O pregador, eu não sabia nem o meu nome, porque eu acredito com a minha esposa, que não era para falar nem o meu nome. A pastora presidente do ministério não estava, porque ela estava no trânsito, ela estava vindo do litoral, não conseguiu chegar em tempo. E aí, quando ele me chamou, queridos, a igreja toda não se conteve. Pode perguntar para o pastor Fábio. Pastor Fábio, meu Deus, é profético. É Deus purinho, tá vendo? Deus usa, irmão. Pode perguntar para o pastor Fábio e para a pastora dele. Pode perguntar para eles que a igreja toda, irmãos, eu conseguia ver lá de cima o rosto de cada um. Se eu vi dois que não chorou, foi muito, mas todo mundo caiu em prantos. E Deus me levou a trazer uma palavra bastante profunda ali. E até eu não consegui ler direito a Bíblia, eu comecei a chorar também, eu não me contia ali. E foi algo assim, da paz de Deus tremendo. E eu entendo que nesses dias que nós estamos vivendo, queridos, as pessoas, elas têm mudado alguns princípios que Deus estabeleceu. Nós, cristãos, nós filhos de Deus. E Jesus falou que nós precisávamos ajudar a viúva, tínhamos que dar comida para o pobre, né? Acolher as pessoas que estão necessitando. E essa é a verdadeira igreja que Deus quer para os crentes. Uma igreja que se volta verdadeiramente para as pessoas. Porque Deus não coloca o ser humano no mundo em vão. O ser humano, querido, ele tem a primeira batalha quando ele batalha contra outros espermatozoides dentro do útero da mulher. Ali já existe um processo de corrida, não é? Né? Corrida do espermatozoide, a Bíblia fala, nós somos tudo maduro aqui. E é real isso. E ali o ser humano, que ele é fecundado dentro do útero da mulher, o espermatozoide ali, que vai gerar criança, ele já ganhou a primeira batalha ali. Ele lutou contra mais de 400 milhões de espermatozoides. Já pensou, cara, tu numa corrida São Silvestre aí, 400 milhões de pessoas e tu chega em primeiro, mais ou menos assim. A galera vai cansando, vão ficando pelo caminho e tu tá lá. É mais ou menos isso. Então a primeira batalha que nós ganhamos já foi ali, dentro do ventre. Dentro do ventre da nossa mãe já foi. E eu vejo, queridos, que isso é tão precioso. É tão precioso, essa batalha, todo esse processo de Deus na nossa vida. E Deus nos coloca aqui, não como filhos prontos. Por enquanto nós somos criatura, amém? Todos somos criatura. Quantos concordam aqui? Diz assim, amém? Amém. Então, todo ser humano ele é uma criatura, mas ele ainda não é filho. E nós, queridos, como filhos de Deus, nós temos a incumbência de levar essas pessoas a Cristo Jesus. Indiferente se elas são
cachaceiras, se elas são pinguças, se elas são alcoólatras, ou não. É o nosso papel como cristão, levar essas pessoas a Cristo. Por quê? Porque Deus tem um propósito com cada um. Cada um tem um mistério, tem algo profundo em Deus que Deus quer fazer, queridos. E aquilo, vamos supor aqui o irmão, como é que é o nome do irmão? Fred. Meu, mais um Fred aqui assim. Vamos pegar o irmão Fred aqui de exemplo, né? O irmão Fred está participando aqui, ele louva ali, ele canta, é uma bênção de Deus. Ele tem algo que Deus quer fazer com a vida dele. Eu não sei se Deus quer levar ele para algum lugar, se o ministério dele é missionário, se é evangelístico, se ele vai ser um profeta que Deus vai levantar aqui, se ele vai ser um ministro de louvor, eu não sei, queridos. O Espírito Santo e o Senhor sabem. Mas Deus tem um propósito com cada um de nós. Nós precisamos entender o tempo e o modo para que isso aconteça. Porque muitas vezes, devido às turbulências da vida, devido aos projetos malignos de Satanás e de seus demônios contra a nossa vida, nos bombardeando diariamente, a nossa cabeça muitas vezes fica confusa, a gente não entende. Poxa, peraí, eu estou aqui, mas um negócio... E a gente não entende alguns processos de Deus. E Deus quer nos usar, queridos, tremendamente no reino dele. Indiferente se vai usar aqui, se vai usar lá, se vai usar por lá, ou em outra cidade, não importa. Deus tem um propósito com cada um de nós. Amém? E eu quero falar um pouquinho de algo tremendo aqui também. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Meu, pensa uma árvore tremenda, que dá bastante sombra, maravilhosa. Daqui de tempo em tempo você colhe o fruto dela. E pensa nós, todo mundo cuidado nessa árvore. Todo mundo pendurado nela. A árvore é Jesus. E nós somos os ramos. Se nós soltar dela, olha só, se nós estiver nela, nós temos vida. Tu imagina um galho que você corta de uma árvore. Você bota ele no lado, querido, eu não dou uma semana, ele seca. Ele seca. Ele pode até brotar, porque assim, dentro do caule existe vida ainda. Ele pode brotar um brotinho, lá um brotinho ali, mas se não tiver terra, se não tiver enraizado, morre. Então imagina nós, todo mundo cuidado numa árvore, todo mundo de mão dada junto, ali pendurado, um segurando no dedão, o outro no cotovelo, o outro puxando a orelha, todo mundo cuidado. Imagina que um caiu, querido, lá embaixo. Nós, sendo tudo um só corpo, grudado naquele negócio ali, nós temos a obrigação de lá embaixo pegar aquele galho e enxertar ele de novo. Porque nós somos galhos enxertados. Jesus falou que nós somos esses galhos enxertados. E aí, muitas vezes aquele galho quebra e ele cai lá embaixo e a gente não dá valor, deixa secar, tem que aprender mesmo, né? Assim, ele pecou, hein? Tá em pecado. Normalmente é assim, irmão, não é? Jesus não nos ensinou a ser juiz, porque ele é o juiz. E muitas vezes aquele irmão está lá porque ele está passando aquele processo, e às vezes ele quer até passar aquele processo e não quer dar o braço a torcer, mas irmãos, nós temos a obrigação de, como o corpo de Cristo, nós estamos juntos, verdade? Indiferente se aquele irmão pecou, se ele errou, se ele falou mal do pastor Fred, como eu falei muito já, né? Esse cara ali não vale nada. Depois eu tive que ir lá voltar atrás para pedir perdão. Mas a obra de Deus é maravilhosa. A obra de Deus ela é maravilhosa, ela é tremenda. Ela é tremenda porque assim, Deus só pode exaltar aquele que se humilha. Se você não se humilhar, Deus te quebra, mano. Deus bota tu no chão ali no joelho, e aí tu vai perguntando, poxa Deus, mas por que tu tá me provando? Não, cara, tu é orgulhoso, que é o quê? Vai ficar um pouco mais embaixo. E Deus, querido, ele tem imenso prazer em nos abençoar. E quando nós entendemos que, assim como Jesus é um com o Pai, quando nós formos um em igreja e não tivermos, não vermos mais defeitos uns nos outros, mas olharmos para as qualidades. Eu aprendi, querido, com o nome do Pé, a não olhar mais os defeitos. Porque assim, quando a gente olha defeito, a gente não vê coisa boa. Normalmente, quando um casal está se separando de um relacionamento, o marido, não, porque a minha mulher, tu não viveu com ela para conhecer. Aí o marido, não, porque tu não conhece como essa mulher é concuda.
Não, tu não sabe. E um fica jogando coisas negativas um pro outro. Por quê, querido? Porque no momento da raiva a gente só vê as coisas ruins. A gente não vê as qualidades. Mas peraí, pô, ela trouxe café na cama no meu aniversário. Opa, peraí, ele um dia abriu a porta do carro para mim, aquilo foi o máximo. Hoje em dia está difícil de abrir a porta do carro para as mulheres entrar, né? Então, queridos, quando nós estivermos juntos, nós vamos ser um só. E nós só podemos frutificar quando nós estivermos unidos. Se houver uma divisão, se houver alguma contradição, Deus não pode interagir. Porque Deus tem imenso prazer em nos abençoar. Só que Ele só pode fazer aquilo que está escrito aqui, infelizmente. Tudo que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Todas as sortes de bênção, a Bíblia fala, já foram derramadas. Nós precisamos tomar posse. Só que é gostoso quando nós estamos juntos. Eu lembro de algo que aconteceu no começo desse ministério. Não sei se o Fred já contou, mas teve uma menina que ela levantou numa cadeira de rodas. Aquilo foi o máximo. Foi, né, pastora? Levantou numa cadeira de rodas. E aquela menina ela foi levada, não sei se já contaram esse testemunho aqui. Esse casal já veio aqui, não? Não, nunca vieram aqui? Já. Mas já contaram o testemunho aqui deles? Não. E aí esse casal, eles começaram a participar na igreja. Vou falar sobre um mistério muito grande agora, tá? E a menina, ela chegou numa cadeira especial, assim, toda amarradinha. Um cinto aqui, tinha cinto em vários lugares. E um cinto por cima aqui, porque ela estava em estado vegetativo, essa menina. O médico mandou embora para morrer em casa. Olha só a situação, o médico mandou embora para morrer em casa, porque não tinha mais. A menina não falava, ele falou assim, ó, nunca mais vai falar, não vai entender mais vocês, vai ficar vegetando até morrer. E aí teve um casal de irmão lá da igreja que começou a investir na vida desse casal ali, daquela criança ali. E eles começaram a evangelizar, falar do amor de Deus. E um dia eles foram fazer uma visita na igreja. E aí primeira, segunda, terceira, acho que a quarta semana, né? Que eu já vou chegar lá. A quarta semana mais ou menos que eles estavam participando da igreja, teve o palestrante, o pregador que estava pregando, pediu para que a igreja se levantasse em oração. Para que ela visse. E a igreja toda se levantou, irmãos, em oração e intercedeu pela vida daquela menina. O que aconteceu? Ela começou um processo de cura na vida daquela menina. Ela saiu daquela cadeira, ela começou a reconhecer, ela começou a entender, ela começou a falar mamãe. Ela sentou no sofá um dia, e um dia que o pessoal estava orando lá, ela ficou de pé. Olhou para todo mundo e ficou de pé. Deus fez um milagre. Mas por quê? Porque o grupo de pessoas está falando, não, porque a igreja se levantou em oração. Porque a igreja, em uma só voz, se levantou e intercedeu pela vida dela. E quando nós olharmos as dificuldades que existem no nosso meio, e nós intercedemos nessas dificuldades, tem situações, querido, eu vou dar um exemplo. O irmão não tem o que comer dentro de casa. Nós não temos que ficar orando para ele, nós temos que pegar lá, ô pessoal, vamos montar uma cesta aqui, tu pode dar uma caixinha de leite, tu pode dar um arrozinho. Tem situações, querido, que é ação. Oração quer dizer ação. Né? Orar com ação, oração. Tem situações que nós temos que interagir com a igreja. Amém? E Deus tem levantado nesses últimos dias as pessoas das últimas horas, eu vejo assim, sabe? Porque está muito próximo o tempo. E Ele vai mexer no coração dessas pessoas. E o Espírito Santo vai trabalhar no coração de pessoas, querido, para fazer com que essas pessoas elas sejam pessoas que realmente têm compaixão, não pena, a compaixão que Jesus tinha. E Ele precisa de pessoas assim para a sua obra. Amém, queridos?